Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo da semana é um vídeo bem legal, é uma continuação na realidade da nossa série de Conhecendo o MCU. Então a gente vai para o nosso terceiro episódio da nossa série, que vai ser dividido em duas partes, né? A gente vai trabalhar nessa primeira parte com Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, e na segunda parte a gente vai trabalhar com Thor 1. Então, galera, bora pro vídeo? Bem, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu vou dividir esses dois vídeos em dois vídeos, né? Esse terceiro episódio em parte 1 e parte 2. É porque são três filmes que são bem complexos, são bem extensos, e para não ficar um vídeo muito pesado, muito denso, então eu decidi trazer eles para vocês de uma forma mais leve e que vocês consigam ver e não seja maçante para vocês. Então, Homem de Ferro 1, a gente tem no papel do Tony Stark nada mais, nada menos que o nosso querido e amado Robert De Niro Jr. E ele caiu como uma luva, né? Porque o ator, em sua vida pessoal, ele participou de várias coisas, teve várias reviravoltas, é literalmente o nosso playboy, o nosso querido Tony Stark. Logo de cara, a gente já vê que o nosso querido Tony Stark, ele tá indo testar algumas armas da sua indústria bélica, né? E ele vai testar um míssil chamado míssil Jericó, que nesse míssil é um míssil que está testando no Afeganistão, ali próximo ao Afeganistão, Iraque. A gente vê que ele é atacado por terroristas, né? E ele é atingido por esse míssil que ele está testando, atacado por terroristas, lógico, vale a pena salientar. E ele tem vários estilhaços, ele fica com vários estilhaços. E ele acorda numa caverna que ele não sabe onde é, ele acorda sendo sequestrado por essa organização criminosa, que a gente vai ver lá na frente. Vou dar um pequeno spoiler, que tá ligado, né, os 10 Anéis. A gente vê ali que naquela caverna ele não tá sozinho. Ele também tem um cientista que tá sendo mantido refém. Vê que esse cientista que tá ali com o Tony, que tá sendo mantido como refém, né, como prisioneiro, o Dr. Vincent. E a gente lembra que eu falei que o Tony Stark estava com vários estilhaços em seu peito. Esses estilhaços, o Dr. Van, ele faz um eletroímã, que é muito importante para ele, porque ele suga esses estilhaços, ele tira esses estilhaços da rota do coração dele, né? Aí vocês devem estar se perguntando como é que ele fez esse eletroímã e como é que é esse eletroímã. Esse eletroímã, ele é feito com peças, né, de sucata que tinha lá, e era ligado a baterias de carro, uma bateria 12 volts, e o Tony levava essas baterias junto com esse eletroímã para todos os lados. A gente vê que o Tony, ele é obrigado a construir um novo míssil por esses terroristas, né? Obrigado a construir novos mísseis para que eles possam atacar. Mas também o Tony, ele constrói, junto com o Dr. Vincent, né? Ele constrói uma armadura, um protótipo de armadura para poder sair dali. E a gente vê que essa primeira armadura é uma armadura muito rudimentar, muito bruta, né? E que ele tenta criar ali também um novo reator Arc, que é para acoplar na armadura para manter ele vivo, né? Para reduzir o tamanho e o peso, né? A gente vê que essa armadura fica pronta. Como eu falei, é uma armadura muito rudimentar, muito pesada, mas tinha um poder bélico muito grande, porque além de produzir
teoricamente, os terroristas, ele também produz para sua armadura. E a gente tem ali uma tentativa de fuga que acontece aonde o Tony, ele ataca, né, esses terroristas, ele quebra, ele mata alguns terroristas, mas em contrapartida, o Dr. Vince, ele acaba sendo ferido e ele se sacrifica, né? Ele fala pro Tony que era para ele continuar lutando contra os terroristas e que ele ia se sacrificar para poder ele ser livre, né? A gente vê nessa parte que a caverna explode e o Tony, ele sai voando, né? Nisso que ele sai voando, como essa primeira armadura, essa primeira Mark, né, não é muito bem feita, então ela se despedaça em várias partes e cai no deserto. E nisso que essa armadura cai no deserto, a gente vê que o Tony, ele acaba sendo resgatado por umas tropas que estavam fazendo essa ronda, né? Então eles resgatam o Tony, e o Tony, assim que ele chega nos Estados Unidos, ele marca uma entrevista com a imprensa, uma coletiva de imprensa. Uma parte bem interessante dessa coletiva é que assim que ele chega, ele pousa, né? Ele pede logo um Mac. Se eu não me engano, não sei se é um Mac ou se é um BK. Ele pede um sanduíche e ele vai comendo esse sanduíche enquanto tá falando com as pessoas. E nessa coletiva de imprensa, né, o Tony, ele deixa bem claro que as indústrias Stark iriam parar de produzir material bélico, iriam parar de produzir armas. E o CEO das indústrias Stark, que é o Sr. Obadiah, né, chega no ouvido dele e fala... Ele fala que essa atitude dele meio precipitada iria acabar com o lucro total que a empresa tinha, iria falir a empresa, iria destruir a empresa. E no decorrer do filme, a gente vê que o Tony, ele tenta fazer várias melhorias, né, na sua armadura e várias melhorias também no reator Arc. Ele consegue, tem uma cena muito interessante que tem um robozinho, né, que ele usa o robô que tem uma garrinha para poder gravar, para poder fazer o teste de propulsão. É bem interessante. Bem, que nessa primeira parte, né, a gente tem a aparição da Pepper, né? A Pepper é uma personagem muito importante, muito interessante para o decorrer dos filmes do Homem de Ferro e também para os filmes dos Vingadores, né? A gente vê o começo de uma relação com eles, o começo de um amor surgindo no ar. Nessa parte, né, o Tony chama a Pepper para ser a sua assistente pessoal e ela entra dentro da oficina e o Tony pede para ela pegar um reator Arc que ele fez e para trocar o reator Arc do peito dele, que era um reator mais primitivo, e colocar esse novo. E a Pepper pega esse reator antigo e põe numa caixinha de vidro para simbolizar que aquela fase tinha passado e ele estaria numa fase melhor. A gente vê que o CEO das indústrias Stark, né, que é o Obadiah, ele faz uma visita ao Tony, onde o Tony está, né, a oficina do Tony, e ele fica muito interessado nas armaduras, né? Ele vê algumas armaduras, ele vê o reator na caixinha, né? Ele fica muito interessado e pergunta ao Tony como é que ele fez aquilo e como é que surgiu aquilo. A gente vê que o Tony, ele vai a um evento e ele é questionado por uma repórter, né? E ela faz o seguinte questionamento: por que as armas ainda estavam sendo utilizadas contra rebeldes? Por que as indústrias Stark ainda estavam produzindo armas? A gente vê que o Tony fica extremamente irritado, extremamente bolado com isso, né? Ele pega a sua armadura e vai em direção ao Oriente Médio. E ele literalmente arregaça com as armas que estavam ali no Afeganistão. Ele destrói todas as armas e, voltando, a gente percebe que o Tony, é uma cena bem interessante, né? Que o Tony, ele é perseguido por dois caças que interceptam ele e falam para ele se identificar, dizer quem ele é, e ele não diz, né? E acabam perseguindo ele, né? E ele liga pro seu melhor amigo. Vê que o Tony, ele liga pro Rhodes, né? E fala com ele. A gente vê que o Rhodes aqui é o máquina de combate, né? E ele é interpretado por nada mais, nada menos que Terence Rook. E uma curiosidade interessante é que ele tinha o maior salário na época, né? Ele tinha o maior salário de todo o filme.
Uma outra curiosidade é que quando o Tony está testando junto com o robozinho, né, a armadura, a gente vê vários easter eggs, né? A gente vê easter eggs do X-Men, a gente vê easter eggs de filmes próximos e filmes que ainda não foram lançados, né? A gente vê o avião que aparece dos X-Men. A gente vê que o Obadiah, ele ainda mantém essa ideia na cabeça de querer saber como é que o Tony fez aquilo, e ele vai até o Afeganistão e ele descobre umas partes da armadura, da primeira armadura que o Tony fez. A gente vê que ele faz uma engenharia reversa, né, com essas peças que ele encontrou, e ele consegue montar a armadura completa, a primeira armadura completa do Tony. Que a Pepper, ela é promovida, né, a CEO das indústrias Stark, e ela descobre várias irregularidades que o Obadiah ele estava fazendo por debaixo dos panos. E que o ataque do Tony, né, e o sequestro dele foi tudo financiado pelo Obadiah, e principalmente a venda das armas que o Tony tinha proibido. Foi ele que mandou vender. A gente vê que a Pepper ela chama um agente que é muito conhecido da gente. Ele aparece em outros filmes, eu já falei dele, que é o nosso querido Phil Coulson. Ele aparece nesse filme como agente do FBI, que o Obadiah ele tenta reproduzir esse reator Arc que tinha no peito do Tony, né? Mas ele não consegue, então ele vai até a casa do Tony, até a oficina do Tony, e lá eles têm uma briga, e o Obadiah ele retira o reator Arc do peito do Tony. E ele sequestra a Pepper também, né? Ele leva a Pepper para fora, e a gente vê que o Tony ele vai se arrastando até a mesa dele, e ele ali pega aquele reator antigo que ele fez e implanta no seu peito. A gente chega agora no momento onde eu acho que é muito importante pro filme, né? A gente tem uma das melhores lutas, umas lutas mais épicas, que é a luta do Tony com o Obadiah. A gente vê que essa luta ela começa muito próximo ao reator central que tem que o pai do Tony fez numa feira de ciências, que apareceu no primeiro filme do Capitão América, né? E é o primeiro reator, né? A gente vê que essa luta começa ali nas fábricas e ela se estende até o céu, né? Os dois vão lutando até chegar ao limite aonde as duas máquinas elas congelam. E antes de congelar, o Tony ele lança o Obadiah direto para a terra, né? Então ele vai caindo em queda livre e se espatifa no chão. A gente vê que alguns dias depois, né, o Tony ele dá uma coletiva de imprensa, e nessa coletiva de imprensa ele recebe um papel e ele aparece nessa coletiva trajado como o Homem de Ferro. Ele fala que ele era o Homem de Ferro. E essa é uma das cenas mais épicas, que ele fala que ele é o Homem de Ferro, ele demonstra que ele é o Homem de Ferro. Vemos ali também que logo antes do finalzinho a gente tem uma cena pós-crédito. Nessa cena pós-crédito a gente vê que o Nick Fury ele se apresenta e mostra pro Homem de Ferro, né, pro Tony, a sua proposta uma proposta vingadora, né? E fala para ele que ele não era o único vingador, ele não era o único super-herói do mundo. E o filme acaba ali. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do terceiro episódio. Eu dividi, como eu falei no começo, essa primeira parte em dois, né? Esse episódio em dois, porque ia ficar muito grande. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto, galera!